Horizonte, que, por sinal, tem participado ativamente dos trabalhos deste congresso. A coordenação dessa entrevista coletiva está a cargo do nosso companheiro, coordenador aqui da comunicação social, Aparecido Orlando. Com você, a palavra. Bom dia a todos. Nós temos a oportunidade de contar com a presença do Wagner, que agradecemos a esses momentos que ele nos oferece para que a gente possa fazer algumas perguntas, ter conhecimento e ideias que ele possa ter. Estão conosco a Web Rádio Fraternidade e a Rede Amigo Espírita, divulgando a imagem para toda a internet. Gostaríamos de convidar o seu Hélio para fazer a primeira pergunta ao Wagner. Muito bem. O Wagner, você que está participando ativamente deste congresso, que avaliação que você faz do mesmo, pelo que você presenciou e pôde participar até agora? Nós temos a alegria de compartilhar estes momentos em que a proposta da solidariedade cristã, pelo prisma profundo da revelação espírita, vem sendo abordada por diversos âncoras. Nós iniciamos o trabalho com o Divaldo Franco, abrindo esse congresso, e tivemos expositores como Haroldo Dutra Dias, como o Peixinho. Temos hoje a filha do nosso Herculano Pires, Heloísa Pires, teremos o César Perry, nós tivemos a presença do presidente da FEB, Nestor Mazzotti, na abertura dos trabalhos, e nós estamos aqui conjugando esforços para os trabalhos das oficinas, em que a mensagem da doutrina espírita, vinculada ao Evangelho de Jesus, possa harmonizar nossos corações e direcionar-nos na conquista da era da regeneração. Obviamente que a solidariedade é uma lei universal. E nós temos assistido os expositores, como Alberto Almeida, que também esteve conosco, que já partiu. Eles todos têm tido a felicidade de demonstrar, através de argumentações, de ilustrações doutrinárias, evangélicas, o quanto nós precisamos nos unir. A solidariedade entre nós é, acima de tudo, um princípio básico sem o qual não atingiríamos o nosso escopo, que é a divulgação da nossa doutrina para o mundo inteiro, levando respostas, levando consolo, levando esclarecimento, estabelecendo diretrizes para que, pessoalmente, os nossos irmãos, não importa de onde, de que condição, possam encontrar o seu apogeu espiritual. Então nós vemos o trabalho do Congresso como uma oportunidade valiosa de reflexão profunda daquilo que Jesus nos definiu. José Aparecido, da Rede Amigo Espírita. Wagner, é um prazer estar novamente com você. O que dizer... Bom, essa pergunta aqui eu vou pular, que mandaram para mim. A nossa amiga, a Magali Bischoff, da TV Mundo Maior, mandou uma pergunta, eu estou repassando a você. Qual a sua percepção do movimento espírita hoje em relação aos médiuns e mediunidade e as diversas literaturas e comunicações, sem a preocupação de se passar pelo controle universal dos ensinos dos espíritos e pela racionalidade dos ensinos da doutrina espírita? A pergunta da nossa irmã é muito oportuna, porque nós estamos num congresso em que a solidariedade está em pauta. E nós temos na nossa USE de São Paulo companheiros valorosíssimos no sentido de valorizar a codificação espírita e vincular esse aspecto do Evangelho, que é a vivência do bem. Então nós reconhecemos na pergunta da nossa irmã uma reflexão extraordinária. Nós tivemos uma construção no tempo que enfrentou as adversidades do meio. O mundo materialista nunca abriu portas, nunca abriu canais com facilidade para esse propósito espiritual de renovação profunda. O Espiritismo, como revelação,
ambientou-se, mas não deixou de encontrar dificuldades, como ocorrera com Jesus à sua época. E como é o retorno da palavra divina aos homens, despertando-os para os valores essenciais da vida, de que são espíritos, de que precisam trabalhar pela sua evolução de modo consciente, de adotar novos padrões, novos paradigmas, que são novos em função da nossa ignorância do que propõe o Evangelho, mas que se reeditam na doutrina espírita de um modo tão claro, tão objetivo, como nunca assistimos anteriormente na nossa história evolutiva. De modo que a literatura espírita, nascida sob os auspícios do grande codificador Allan Kardec, enfeixou as verdades universais, que foram desdobradas com o contributo de pesquisadores, de expositores, de médiuns, que sempre existiram, com muito valor e até com muito sacrifício, em razão até dessa diversidade que o materialismo histórico sempre criou para as propostas que implicassem humildade, renúncia, caridade. Então nós assistimos muita luta por parte dos companheiros até Chico Xavier, que foi assim uma espécie de arauto da mediunidade, enfeixando diversas facetas mediúnicas, mas todas elas estribadas num comportamento cristão, poderíamos dizer, quase irretocável. Então nós teríamos o Chico como aquele expoente, aquela estrela que deixou irradiar a proposta espírita, porque vivenciou essa proposta no seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Mas se o Chico foi aquele elemento que se deu em holocausto no nosso país e diante do mundo, para que o Espiritismo fosse concebido na sua pujança, na sua essencialidade, vinculando a proposta filosófico-científica à vivência e por isso mesmo resgatando o Evangelho de Jesus, nós temos, a partir do Chico, que abriu espaço na mídia, que abriu espaço na sociedade, na consideração das instituições, aquele acesso mais fácil e nem sempre viável, porque muitos precipitados chegaram ao campo pós-Chico Xavier julgando-se indenes de necessidades pessoais, como, por exemplo, o controle universal das comunicações, a vinculação com instituições centenárias e por isso mesmo idôneas pelo seu trabalho. Muitos atacam as instituições. Nós somos vinculados, até por orientação de Chico Xavier, à entidade federativa do Estado de Minas Gerais. Foi o próprio Chico que nos recomendou não nos afastarmos da União Espírita Mineira, numa das conversas que tivemos com o grande médium. Mas muita gente ataca ou a instituição federativa do seu Estado, ou a instituição federativa do país, e outros organismos que hoje são internacionais, desprezam o trabalho daqueles que foram os pioneiros e que não encontraram um campo tão fácil quanto o de hoje. Fazem isso muitas vezes levianamente, mas nós temos que recordar que as instituições não são propriedade dos homens, elas pertencem à família espírita, de qualquer época. Uma União Espírita Mineira, uma Federação Espírita Brasileira, o Conselho Espírita Internacional, para citar alguns órgãos, eles sobreviverão às pessoas. E se nós temos momentaneamente alguém que pode, como nós, revelar alguma faceta estranha de personalidade, porque nós todos estamos em trabalho reeducativo, isso não significa instituição inviável. Então nós temos as instituições como uma organização dos espíritas para tentar preservar os tesouros que recebemos desde a codificação. A obra do Chico, por exemplo, o material que o Chico considerava obras astros, foram entregues à Federação Espírita Brasileira, e não sem razão, porque isso era uma programação do mundo espiritual. Nós temos obras chamadas satélites, que são obras que gravitam em torno das astros, que são aquelas pujantes da revelação. Elas foram doadas a outras instituições, algumas delas
instituições que fecharam com a desencarnação dos seus fundadores. E nós temos obras de Chico, por exemplo, que hoje não chegam ao grande público, exatamente porque essas instituições, fundações, etc., elas tiveram uma espécie de fim, porque não houve continuidade. Então, nós temos uma reflexão séria nessa questão, que é de submeter as obras, porque nos interessa no meio espírita, obras doutrinárias. Obra de cunho pessoal, de palpite, de sensação, isso não é obra espírita. Isso não nos interessa. O que nos interessa é o ensino espírita, coerente com a codificação que não pertence a Allan Kardec. Allan Kardec foi o organizador, o codificador. A obra pertence ao Espírito Verdade, que segundo Allan Kardec na Revue Spirit, é o próprio Jesus. Então nós estamos com uma obra de vanguarda. Ela não cumpriu o seu papel, tanto é que não foi compreendida. Quando se diz da desatualização, etc., é ignorância de quem diz isso. Então nós todos temos um compromisso doutrinário. O que se diz disso, daquilo, isso não interessa. Nós temos, por exemplo, as instituições da justiça, do legislativo, do executivo. Eles têm um papel. Podem estar cumprindo bem ou não, dependendo dos homens. Mas, por exemplo, nós temos na sociedade obras que não se coadunam com as leis, com as bases da organização social. Elas é que ditam as normas para a sociedade? Não, são palpites. Nós temos no mundo espiritual palpiteiros. Nós temos espíritos de toda a ordem, e a obra kardeciana, a obra da codificação, explicita isso. Se nós não tivermos cuidado, nossa sintonia ela tem a tendência de ser inferior. Então, por isso, o médium precisa de salvaguarda. Qual é a salvaguarda do médium? Aqueles que estão experimentados e que conhecem doutrina espírita e que trabalham com seriedade pela doutrina. As companhias ideais para o médium são essas pessoas. Então, se ele trabalha por conta própria, ele corre risco de cair na esparrela, ou seja, os escolhos da mediunidade, que são os processos obsessivos. Então a gente tem assistido isso, lamentavelmente. Então nós temos gente tentando deformar a imagem de um médium idôneo como Chico Xavier. Nós temos médiuns trabalhando a destruição das estruturas doutrinárias do Espiritismo, como se isso fosse possível. Não é, porque eles passam, mas a obra da luz da verdade fica. Nós só temos que tomar cuidado, porque Jesus advertiu em seu sermão profético. Nos tempos da transição que nós estamos atravessando, surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas. Compete a nós estudar e nos conscientizar dos valores essenciais da doutrina, para poder ajuizar, separar o joio do trigo. Esse é o propósito. Eu quero pedir aos ouvintes da Rede Amigo Espírita perdão, porque por um descuido da minha parte eu passei em frente à câmera que está fazendo a filmagem dessa coletiva, que nos é concedida pelo Wagner Gomes da Paixão, que com muita gentileza atendeu ao convite que foi feito pela Web Rádio Fraternidade através da coordenação de comunicação social deste congresso. Então eu peço perdão e quero fazer uma pergunta ao Wagner. Wagner, hoje se fala muito em união e em unificação. Os dois termos significam a mesma coisa ou expressam coisas diferentes? No caso, se são coisas diferentes, como fazer para juntar as duas coisas? O negócio dá certo. No processo evolutivo, nós vamos ver a pluralidade. Tanto que os termos do Evangelho se referem a gentio e a judeu. O judeu é um povo, para a gente ter uma ideia de união e unificação, é um povo que começou a ter uma orientação a partir daquele exílio que sofreram no Egito e a libertação operada pelo grande profeta hebreu que conhecemos por nome de Moisés. Ele liberta o povo hebreu do jugo egípcio e ali começa um trabalho extraordinário, quando nós temos as tábuas da lei definindo rumos, porque revelação da lei divina, em aspectos básicos, elementares, preparando uma mentalidade nova no mundo terrestre. Com os 10 mandamentos, nós vamos ver 40 anos Moisés trabalhando aquele povo naquelas
naquele trânsito do deserto, até alcançar o que eles concebiam por a Canaã prometida, que seria exatamente o período em que novas gerações surgiram daquele povo politeísta, daquele povo viciado. Naquela época, nós temos que lembrar, no Deuteronômio capítulo 8, nós temos a proibição da necromancia, ou seja, a consulta aos mortos. Mas não se proíbe o que não existe. E nós vamos ver o aspecto educativo da lei. Então, Moisés legisla, e nós temos ali ele unindo o seu povo e tentando estabelecer no tempo, em 40 anos, o que nós vamos entender por unificação. A unificação é resultado da união com propósitos definidos. Nós tivemos ali o primeiro grande trabalho em termos religiosos de unificação. Esse povo judeu cultivou essa tradição, outros profetas surgiram e nós pudemos ver um piso de revelação do Deus único e da submissão desse povo aos ditames divinos estabelecidos por aquelas leis reveladas. No seio desse povo, Jesus surgiu aproveitando exatamente essa união que se tornou uma espécie de unidade naquilo que é essencial, o Deus único, e que eles formavam uma família diante de Deus. Com base nisso, nós tivemos o trabalho de Jesus. O trabalho de Jesus foi interpretado, concebido de diversas formas. Mas Jesus prometeu o Consolador que viria unir aqueles que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir, para unificar o trabalho na proposta da regeneração. E nós estamos assistindo hoje o Espiritismo, que chega com manifestações plurais, vamos dizer politeístas, mas que alcançaram um cerne essencial com o trabalho do codificador Allan Kardec, que viu e enxergou por trás das manifestações algo substancial, que foi então, com a orientação do Espírito de Verdade, enfeixado em obras. A primeira delas, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos sintetiza todo o trabalho intelecto-moral realizado no mundo até então, com o auxílio das revelações que vieram do alto e que se ambientaram nessa prerrogativa do ser, que passa pela experimentação, ciência, e pela cogitação intelectual, filosofia. Com base nisso, nós tivemos Espírito e Vida chancelando o trabalho. O Evangelho volta emoldurado pela lucidez desses tempos. O nosso Evangelho já não é mais teológico. Ele não tem expressão ortodoxa nem sectária, porque é um Evangelho livre. Então, a união dos espíritas se dá em função da sua maturidade do senso moral. Porque sem maturidade de senso moral não se entende espírito, dinâmica de evolução de espírito, com a lei de causa e efeito regendo e as reencarnações sucessivas estabelecendo conquistas sem limites para as criaturas. O intercâmbio espiritual como nutrição para esse processo, reconhecendo Deus, o Criador incriado, no qual vivemos e nos movemos, e Jesus como guia e modelo da humanidade. Impossível chegar nessas equações sem a maturidade do senso moral. Então nós vemos a união como sendo pessoas que já têm experiências, que já trazem muitas reencarnações e que por isso mesmo possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, o que muita gente ainda não possui, porque são ainda crianças em aspecto espiritual. Não somaram, não aproveitaram as oportunidades reencarnatórias a contento. E aqueles que são os irmãos mais amadurecidos têm o papel de ajudar na ambientação dos que estão chegando nesses propósitos superiores. Aí nós encontramos o trabalho da unificação, que é exatamente chegar no centro das cogitações, que é Deus. Nós vemos assim o trabalho. Não é nada de formalidade, mas o zelo pelo patrimônio que já se alcançou com o Espiritismo. É assim que a gente enxerga o assunto. E para encerrar, José Aparecido, com a última pergunta, ou não? Mas é respeitabilidade. Wagner, se a educação e o desenvolvimento da mediunidade está relacionado com a boa conduta moral do médium e no relacionamento que este tem com o próximo no seu dia a dia, por que alguns só deixam para se prepararem no dia e na hora dos trabalhos, e deixando assim de lado a reforma íntima
esse compromisso maior. Comente um pouco sobre a verdadeira mediunidade com Jesus. A mediunidade, como uma faculdade da alma que se radica no organismo físico, ela precisa de cuidados como qualquer função do corpo ou da mente. Nós temos que entender que para se formar um médico, nós temos anos de estudo e depois um laboratório em que ele vai se experimentar, ele vai estagiar, para então poder responder ao atendimento das pessoas que têm necessidade. No campo da mediunidade, nós temos aí a mediunidade sensação. O que é isso? É a mediunidade mais comum, é aquela em que a criatura, onde está, como está, ela percebe um espírito, uma faixa vibratória, um quadro, e isso não implica um trabalho espírita, de modo algum, porque isso é pertinente à humanidade. Mas nós temos a mediunidade espírita como uma especificidade. Seria, vamos dizer assim, um trabalho que envolve responsabilidade moral. Por quê? Porque o espiritismo ele tem um papel no mundo. Ele é a ciência da vida espiritual. Ele é o consolador prometido por Jesus. Portanto, nós não estamos lidando mais com palpiteiros, com criaturas que têm fortuitamente sensações que são transcendentes, mas que são sensações, que são registros imprecisos. Quando essas pessoas, vamos dizer, do mediunismo, que é uma mediunidade sem doutrina, sem orientação, sem adaptação adequada, esse pessoal do mediunismo, eles chegam no centro espírita, o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar uma proposta de conhecimento da vida espiritual, de si próprio, de realização nessa órbita, a partir disso. Então nós temos a chamada educação mediúnica. É o primeiro passo dentro de uma casa espírita. Nós poderíamos dizer que é até obrigatório, porque quem chega, não chega pronto, chega com vícios, chega com dúvidas, chega com necessidades, né? A pessoa exposta numa sociedade tão plural e tão viciada quanto a nossa, tão negadora de Deus, é óbvio que ela tem processos, reações negativas. Então nós temos que entender que essa pessoa precisa de uma educação. Por isso nós temos a educação mediúnica. Na educação mediúnica ela vai estudar aspectos doutrinários, aspectos da mediunidade, o que é, para que serve, como deve ser exercida. Ao longo desse tempo, que pode até incluir, né, depende de cada grupo, depende de cada proposta e do tempo, da adaptação da pessoa, aqueles exercícios psíquicos, para se descobrir o que a pessoa realmente tem no campo da percepção mediúnica. Então, é um trabalho salutar, em que a pessoa tem um tempo para sair de um terreno, vamos dizer, complicado, para um outro terreno mais seguro, porque ela passa a ter orientação. Então, ela vai se adaptar. Se ela se adapta bem, nós vamos perceber que ela começa a receber investimentos do mundo espiritual, porque o investimento não é dos encarnados apenas. O mundo espiritual percebe a fundamentação daquele médium, o seu desenvolvimento intelecto-moral no campo doutrinário e passa a receber, então, um auxílio magnético deles. É levada para cursos no mundo espiritual durante o sono, para dar uma ideia. Esse elemento começa a ser, então, imantado de valores e a sua mediunidade começa a se tornar límpida, produtiva e límpida, porque suja é o caminho do mundo, é empírico, mas a mediunidade límpida, clara, discernida, qualificada moralmente, nós vemos que é um médium que tem potencial. Ele naturalmente é encaminhado para uma reunião mediúnica, que tem aquele aspecto que nós costumamos comentar e estudar na nossa literatura de desobsessão, que é exatamente para auxílio das entidades mais perturbadas, auxílio para as entidades enfermas e também para a orientação dos espíritos que geralmente estão ali presentes no grupo, num sentido mais positivo. Então, o caminho é este. Nós não podemos exigir de uma pessoa uma pronta transformação, porque nós temos as nossas lutas internas. O instinto de conservação nos amarra muito à nossa retaguarda. E a gente estuda, por exemplo, com Emmanuel no Pensamento e Vida, o hábito.
O hábito é uma esteira de reflexos, né, construída no tempo, nos induzindo à rotina. Então, isso é automático em nós. Então, nós temos que lutar com a nossa ancestralidade. Então, precisamos de um período de adaptação. A literatura espírita, o estudo, a meditação, a prática do bem, o convívio na casa espírita, tudo isso representa valores que vão se impregnando na nossa alma, e nós vamos substituindo o homem velho pelo homem novo, que então começa a se revelar. É assim que nós entendemos o processo da educação mediúnica. Não temos que bater em ninguém, não temos que cobrar exaustivamente nada de ninguém, porque o trabalho é espontâneo. Evangelho não tem cabresto. A lei tem. A lei obriga. A lei de causa e efeito, você fez, você tem que responder por aquilo. É forçoso. Semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Mas evangelho é obra de amor. No centro espírita, a criatura não pode ser forçada. Tudo tem hora. E tudo tem que partir do coração. Porque o nosso trabalho é com Jesus. Ok. Muito obrigado, Wagner, pelas sua mensagem, suas respostas aos amigos da Web Rádio Fraternidade e a Rede Amigo Espírita. Lembrando que a partir das 14h30 nós teremos a partir das 2 horas teremos as oficinas, mas às 2h30, às 14h30, teremos a participação da professora Heloísa Pires aqui numa entrevista coletiva também para toda a internet. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Deus nos abençoe e muita paz a todos. E assim, meus amigos, nós transmitimos diretamente aqui da sala de imprensa para a Web Rádio Fraternidade e para a Rede Amigo Espírita esta entrevista coletiva do médium psicógrafo e expositor Wagner Gomes da Paixão. Às 14h30 retornaremos aqui para participar de outra coletiva da professora Heloísa Pires, que é uma das expositoras desse 15º Congresso Espírita, promovido pela USE de São Paulo. O nosso muito obrigado e fiquem todos com Deus. Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.